Imagina o mundo em que a gente vive hoje. Todo mundo tem uma vida aparentemente perfeita nas redes sociais, cada foto parece planejada, cada frase parece calculada, cada movimento parece feito para ganhar aprovação. Mas quando você olha mais fundo, percebe que, fora da tela, as conversas muitas vezes são superficiais. É como se estivéssemos todos em uma festa barulhenta, cada um gritando sua própria história, mas sem realmente ouvir o que o outro está dizendo. Você já reparou como as pessoas raramente param para escutar de verdade? Eu mesmo comecei a perceber isso quando fazia o exercício de simplesmente ouvir conversas ao meu redor. Era quase sempre a mesma dinâmica. Alguém contava algo pessoal e, em vez de perguntar ou se interessar, o outro respondia com a própria experiência, como se fosse uma disputa de quem tem a história mais parecida e não uma troca genuína. Não existia diálogo, mas apenas duas narrativas paralelas correndo lado a lado, sem nunca se encontrar. E o que me incomodava mais não era só essa superficialidade, era a sensação de que a gente está constantemente se escondendo. As pessoas têm medo de parecerem estranhas. E esse medo, por mais sutil que pareça, acaba sabotando a própria personalidade delas. Não é que destrua quem elas são, mas impede que os outros conheçam a versão mais verdadeira, mais apaixonante de cada um. Porque quando você pensa bem, o que faz alguém ser especial não é a máscara que ela veste, mas a paixão que transparece quando fala do que ama de verdade. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é completamente fissurado em videogames. Ele pode passar horas falando sobre um jogo específico, explicando detalhes que ninguém mais percebe, e eu acho isso fascinante. Não pelo jogo em si, mas pelo brilho nos olhos dele quando compartilha algo que gosta. É nesse ponto que eu percebo. As pessoas são muito mais interessantes quando param de tentar parecer interessantes. E eu comecei a me questionar. Por que a gente tem tanto medo de mostrar o que realmente gosta? Por que escondemos nossas fraquezas, nossas manias, nossas vulnerabilidades? Talvez porque a comparação nunca para. A cada scroll no feed, alguém parece mais bonito, mais inteligente, mais bem-sucedido. Parece que todo mundo tem a vida organizada, enquanto a nossa é cheia de bagunça. E no meio dessa competição invisível, a gente vai apagando as nossas cores para tentar caber num molde que nem existe. Eu percebi que o que eu mais queria era o oposto disso. Eu não queria me relacionar com versões ensaiadas das pessoas, nem viver cercado de diálogos automáticos. O que eu queria era a conexão real. Eu queria olhar para alguém e sentir que aquela pessoa não tem vergonha de ser quem é. Eu queria amizades, conversas e até momentos simples, mas que tivessem verdade. Só que esse desejo batia de frente com uma realidade dura. A maioria das pessoas está com medo de se expor, de parecer frágil, de mostrar o que realmente sente. E foi aí que me bateu uma pergunta incômoda. Se todo mundo esconde a própria vulnerabilidade, se todo mundo tem medo de ser estranho, como é que a gente pode criar conexões de verdade? O problema é que não basta querer conexões reais, não basta desejar conversas mais profundas. A gente esbarra em muros invisíveis que estão em todos os lugares. O maior deles é o medo de julgamento. Quantas vezes você já pensou 2 vezes antes de falar de algo que ama, com medo de parecer bobo? Quantas vezes deixou de compartilhar uma fraqueza porque achou que ia ser motivo de riso? Esse medo molda a forma como a gente se comporta e cria versões editadas de nós mesmos, que até funcionam socialmente, mas não criam laços de verdade. E tem outro inimigo poderoso: a comparação constante. As redes sociais amplificaram isso de um jeito assustador. Você vê alguém com uma vida aparentemente perfeita, uma carreira impecável, uma casa dos sonhos, viagens incríveis e pensa: eu não posso mostrar a minha bagunça, eu preciso ser tão interessante quanto essa pessoa. O problema é que ninguém mostra o bastidor. Só que, na tentativa de competir com o palco do outro, a gente deixa de viver o nosso próprio bastidor, e isso rouba a espontaneidade. Eu mesmo já caí nessa armadilha várias vezes. Deixar de falar sobre algo que me empolgava porque achei que era irrelevante. Cortar minhas próprias vulnerabilidades porque parecia sinal de fraqueza. Mas a verdade é que essa autoproteção cria justamente o contrário do que eu buscava. Relações superficiais, amizades que nunca passavam da camada mais óbvia, diálogos que eram só uma troca de relatos, nunca de sentimentos. Foi então que eu esbarrei em uma ideia simples, mas transformadora: escuta ativa. Eu estava vendo um vídeo de um cara falando sobre isso e me bateu de um jeito especial. Ele dizia que, em vez de esperar a nossa vez de falar, a gente precisa aprender a realmente ouvir. Parece óbvio, mas não é. Quando alguém fala de algo,
A nossa cabeça imediatamente puxa uma lembrança parecida e a vontade é retrucar com a nossa própria experiência. Mas isso mata a conversa. Não existe encontro quando cada um está só contando a sua própria história. A escuta ativa é diferente. É quando você se interessa genuinamente pelo que o outro está dizendo. Quando, em vez de responder com sua história, você pergunta: "E como você se sentiu com isso?" Essa simples mudança cria espaço para o outro se mostrar sem medo, sem precisar disputar atenção. E nesse espaço, acontece algo raro: vulnerabilidade verdadeira. Quando eu comecei a testar isso, percebi que a dinâmica mudava completamente. Meus amigos nerds, que antes pareciam falar sozinhos sobre seus hobbies, de repente brilhavam porque tinham alguém ouvindo de verdade. Eu vi que até as pessoas mais fechadas se abrem quando sentem que o outro está realmente presente. Não é só sobre o que você fala, mas sobre a atenção que você dá. E essa foi a virada. Eu percebi que a solução para a falta de profundidade não era falar mais de mim, nem forçar conexões. Era ouvir, criar espaço, fazer perguntas simples, mas que mostram interesse real. E, ao mesmo tempo, me permitir ser escutado quando fosse a minha vez, sem vergonha de mostrar minhas próprias bagunças. No fim, o conflito maior não era o medo dos outros, mas a minha própria dificuldade em sustentar esse espaço. Porque ouvir sem pressa exige disciplina, exige que você não queira ganhar a conversa, exige que você não tente ser o mais interessante. Mas quando você consegue, a mudança é poderosa. Quando eu comecei a aplicar essa ideia de ouvir mais e esconder menos, percebi algo que parecia óbvio, mas que eu nunca tinha realmente vivido. As pessoas são muito mais interessantes do que elas acreditam que são. Cada conversa deixou de ser uma disputa de relatos e virou uma chance de conhecer o mundo pelos olhos de alguém. Não importava se era um amigo nerd falando de videogame, um motorista de aplicativo contando da família, ou até minha avó me oferecendo um chá de boldo para dor de barriga. Era sempre um convite para mergulhar em uma inteligência diferente da minha. E eu também comecei a me permitir mais. Parei de sentir vergonha de fazer perguntas quando tinha dúvidas. Parei de esconder o que me empolgava, mesmo que parecesse bobo para os outros. Foi como se eu tivesse tirado um peso das costas, porque no fundo, todo mundo carrega um medo de ser estranho. Mas quando você solta esse medo, descobre que é justamente a estranheza que conecta. É a vulnerabilidade que cria laço. Eu percebi que inteligência não é só resolver equações ou ter respostas acadêmicas. Tem gente que é brilhante emocionalmente, gente que tem uma visão estética incrível, gente que guarda sabedoria prática que nenhuma universidade ensina. E quando você enxerga isso, você entende que perfeição é chata, mas imperfeição é fascinante. A bagunça é que torna as pessoas memoráveis. Isso também mexeu com minha autoestima. Antes eu achava que se eu mostrasse demais minhas falhas ou interesses, ia parecer pequeno. Mas na prática, aconteceu o contrário. Quanto mais eu mostrava minhas dúvidas, mais espaço eu dava para que outras pessoas se sentissem à vontade para mostrar as delas. Era como se, ao abrir uma fresta, eu recebesse em troca histórias inteiras que nunca seriam contadas se eu tivesse me escondido. A nova realidade foi essa. Eu não precisava mais de relacionamentos superficiais. Não precisava sustentar máscaras para agradar. E mesmo que a sociedade insista em máscaras sociais, porque sim, é inevitável que a gente haja de formas diferentes dependendo do contexto, eu descobri que sempre há espaço para a verdade. Sempre há uma brecha para ser vulnerável, para fazer uma pergunta sincera, para ouvir de verdade. E esse espaço é onde as conexões reais florescem. No fundo, a gente é muito mais legal, muito mais inteligente e muito mais único do que imagina. Só que a gente esquece disso quando tenta caber no molde da perfeição. E é aí que mora a armadilha. A gente se esconde achando que vai ser amado, quando na verdade só é amado de verdade quando aparece como é. E é aqui que eu deixo o convite. Pensa em quantas histórias você já deixou de contar porque achou que eram bobas. Pensa em quantos interesses você já escondeu com medo de ser julgado. Talvez o que você chama de estranho seja exatamente o que vai criar uma conexão com alguém que está esperando conhecer uma versão real, e não a versão editada de você. Então me conta nos comentários. Você já deixou de mostrar algo que gosta por medo de parecer estranho? Porque, sinceramente, pode ser justamente isso que vai fazer alguém se apaixonar pela sua autenticidade. E se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal, porque vamos criar mais conteúdo como esse e veja esse próximo vídeo. Acho que vai gostar dele também.